Leitura conjunta. Mais uma semana. Quem que está aí desde a primeira semana? Eu quero saber. Quem que chegou durante as semanas? E quem chegou agora e não sabe o que está acontecendo? Só clicou no vídeo. Fernando Pessoa. A leitura conjunta é um convite para você conhecer um livro clássico. Por que não? A gente conhece muitas séries, muitos vídeos, muitos youtubers. Por que não conhecer o motivo pelo qual um escritor é considerado um dos melhores poetas contemporâneos, poetas não contemporâneos, né? Modernos do nosso tempo? Esse era Fernando Pessoa. Eu recomendo você pegar uma água e sentar-se confortavelmente para ler junto comigo a história de Bernardo Soares. Sem mais delongas, vamos começar da frase que terminamos na semana passada. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, esse aqui é o meu livro. Eu estou lendo e estou na página 26. Então, se você quiser acompanhar por PDF, ou se você tem o livro em casa, mas se você também não tem PDF, não tem o livro em casa, você pode só ouvir. A escolha é sua, parceiro, parceira. Certo? Vamos de novo. Vou ler o trecho de onde paramos. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Então, esse livro aqui, pessoal, são as confissões de Bernardo Soares. E talvez até de Fernando Pessoa. Ele chama de confissões. Vamos continuar no parágrafo seguinte. Que há de alguém confessar que valha ou que sirva o que nos sucedeu ou sucedeu a toda a gente ou só a nós, num caso não é novidade e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto é porque assim diminua a febre de sentir. Foi aí que terminamos. Foi exatamente nesse trecho, na semana passada, que nós terminamos. Bernardo Soares se sente menos inchado quando escreve. Menos inchado de emoções. Vamos continuar. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto. Vou reler esse trecho. Olha só o que ele fala. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Ele está falando que nada tem importância. A vida não tem importância? Nada tem muita importância? Vamos tentar entender o que ele está falando. Faço paisagens com o que sinto. Faço férias das sensações. Compreendo bem as bordadoras por mágoa e as que fazem meia porque é a vida. A minha tia velha fazia paciências durante o infinito do serão. Estas confissões de sentir são paciências minhas. O que ele está falando é que isso que ele está escrevendo, esse livro aqui que a gente está lendo junto, que nós estamos lendo juntos, ele foi escrito por uma pessoa que escreveu não porque ela quer mudar o mundo, necessariamente. Não porque ela quer ganhar muito dinheiro. Ele diz que ele faz férias das sensações. Esse livro é como uma paisagem do que ele sente. Ele não está buscando respostas, ele só está brincando com as suas perguntas. É como o desenho. Entende? Quem gosta de desenhar não desenha por uma recompensa. Desenha porque simplesmente gosta de desenhar. Porque a pessoa que desenha, e eu sou uma pessoa que desenho, então eu tenho propriedade.
A gente quer colocar no papel aquilo que estamos sentindo, visualizando, as nossas emoções. A gente transforma as nossas emoções em arte. A gente transforma as nossas emoções em paisagem. E eu também escrevo. E para o escritor também é a mesma coisa. A gente transforma as nossas emoções em palavras. E ele comparou esse ato de escrever com um ato de costurar. Porque ele diz assim: compreendo bem as bordadoras por mágoa e as que fazem meia porque é a vida. Bordadoras por mágoa. As bordadoras por mágoas que ele está se referindo são pessoas, mulheres, né, que bordam não porque querem alguma coisa, mas porque é a vida, porque gostam, né? Ele diz por mágoa, né? E você pode interpretar isso de diversas maneiras, certo? Você pode interpretar isso de diversas maneiras. Qual que é a sua interpretação? Você concorda comigo? Você discorda? Deixa nos comentários aqui embaixo ou deixa no chat aqui do lado, ok? Porque esse vídeo está sendo transmitido numa Premiere ao vivo, ok? Então você pode deixar aqui no chat ao lado que eu vou ver, ou nos comentários que eu vou responder. Porque aqui é realmente para abrir uma discussão. Tentar entender uma conversa. Nós aqui estamos conversando com uma pessoa, personagem, que é esse Bernardo Soares. Ele está falando com a gente quase como se estivesse em outra dimensão. Mas a gente consegue acessar os pensamentos dele através da escrita desse livro chamado Livro do Desassossego. Vamos continuar. Ele diz o seguinte: essas confissões de sentir são paciências minhas. Paciência é aquele jogo de carta. É isso que ele está se referindo aqui. Ele escreve como se estivesse jogando paciência, que é esse jogo de cartas que exige paciência, que é o que a gente faz quando a gente não faz nada. Ou seja, quando ele não está fazendo nada, ele está escrevendo, porque para ele é o modo dele de colocar suas emoções, razões e emoções em algum lugar. Você se identifica com isso? Tem algum jogo que você faz quando você está querendo apenas existir, não tem nada mais para fazer? O que você faz? Onde você coloca as suas emoções? Isso é uma coisa que cada um tem o seu próprio jeito, o seu próprio método de lidar com suas emoções. As pessoas são diferentes. Vamos continuar ainda na página 26. Não as ausculto. Ausculto. Não as ausculto, porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se passam de umas crianças para as outras. Ele ainda está falando de suas confissões, desse livro aqui. Ele diz que é como é o jeito dele de passar a vida. E no trecho seguinte ele fala: trato só de que o polegar não fale o laço que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica diferente. E recomeço. Viver é fazer meia com uma intenção dos outros. Fazer meia, ou seja, o ato de costurar uma meia. Então ele está falando que viver é como costurar uma meia com uma intenção dos outros. O que será que isso significa? Vamos continuar. Mas, ao fazê-la, ou seja, ao fazer a meia, o pensamento é livre, e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques, entre mergulho e mergulho da agulha de marfim,
com bico reverso. Crochê das coisas, intervalo, nada. Fazer meia. Quando, nesse ato de costurar pacientemente uma meia, o pensamento é livre. Ele afirma isso. Ele fala, o pensamento é livre, e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim. Isso aqui, novamente, eu sempre falo isso, mas vamos focar de novo, é linguagem poética. Ele está usando a metáfora da costura de meia para falar do ato que ele faz de escrever. Escrever é como costurar uma meia. E nesse ato de costurar, o pensamento é livre e príncipes encantados surgem. E ele faz ali entre mergulho e mergulho da agulha de marfim. Essa repetição, mergulho e mergulho, faz referência à repetição do ir e voltar, do entra e sai da agulha. Então tem uma certa melodia aqui também. Percebem isso? Vamos ler de novo para vocês pegarem essa ideia e me digam qual que é a interpretação de vocês desse trecho. Vamos ler de novo. Viver é fazer meia com uma intenção dos outros, mas ao fazê-la, o pensamento é livre e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico reverso. Crochê das coisas, intervalo, nada. Ele solta essas três expressões. Crochê das coisas, intervalo, nada. Parece que tudo se conecta. Olha, agora estamos no último parágrafo do capítulo 12. De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sensações e a compreensão profunda de estar sentindo. Uma inteligência aguda para me destruir e um poder de sonho sôfrego de me entreter. Uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como um filho vivo. Sim, crochê. Aqui, eu confesso que isso aqui é bem complexo. Esse parágrafo está bem complexo. Você vê como ele vai trazendo as sensações, as emoções dele dentro desse livro, ao ponto dele fazer várias metáforas e até se torna difícil de compreender em uma primeira leitura. Mas quanto mais você relê, mais é possível você tirar interpretações disso e entender as nuances. Olha só o que ele fala. De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sensações e a compreensão profunda de estar sentindo. Aqui, nesse parágrafo, parece que ele está agoniado, desassossegado com todas essas sensações que ele acaba de colocar aqui, neste capítulo. Uma inteligência aguda para me destruir e um poder de sonho sôfrego de me entreter. Uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como um filho vivo. Sim, crochê. Acabou o capítulo 12. Acabou o capítulo 12 com a frase sim, crochê. Que foi como a gente iniciou, né? Ele se desenrolou em cima disso, porque ele compara o ato da escrita com o crochê, que é esse hobby, o crochê, que a gente faz depois que a gente trabalha, depois de trabalhar, depois de cuidar da casa, a bordadeira vai lá, senta e faz o seu crochê, porque ela quer, e nesse ato de fazer o crochê, o pensamento é livre. Segundo Bernardo Soares. O que vocês acham desse trecho? O que vocês acham desse capítulo? Deixe nos comentários. E não esqueçam de curtir e compartilhar para quem quer conhecer Fernando Pessoa, para quem quer entender Fernando Pessoa. Eu espero que seja
uma leitura conjunta que faça com que vocês tenham vontade de continuar lendo mais. É como se a gente estivesse vendo um filme, ou talvez lendo o roteiro de um filme. Ou melhor ainda, é como se a gente estivesse reagindo aos sentimentos de uma pessoa em tempo real. Porque o Bernardo Soares vai escrevendo e vai jorrando mais e mais sensações no momento em que ele escreve. É algo muito quase que instantâneo. Ele deixa-se levar pelas emoções enquanto escreve. E muita poesia, é claro. Muito obrigada por ouvirem até aqui. E espero por vocês na próxima semana, para a gente saber o que espera no capítulo 13. Até lá!